Queridos, e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana. Isso está escrito, irmão, no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 1 ao 12. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus, com todos na sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Irmãos, este homem não era só bom, mas ele fazia esmola. E além disso, ele orava a Deus. Ele tinha, e era na corte italiana. É lá, corte italiana quer dizer lá em Roma. Ele era dessa natureza. Este homem fazia isso aí. E ele orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Que ele está fixando os olhos nele e muito atemorizado. Disse Cornélio, e o Cornélio se apavorou. Olhou fortemente para ele e atemorizado, porque ele não estava acostumado com o anjo do Senhor. Glória a Jesus. E fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhes disse: As tuas orações e as tuas esmolas estão subindo para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simeão, que tem por sobrenome Pedro. Olha aí, queridos, este Cornélio foi aquele cara que depois ele foi chamado primeiramente para comandar o apóstolo São Paulo, no início da caminhada do apóstolo São Paulo. Então, para vocês verem que não é brincadeira o poder de Deus, as coisas de Deus são corretas, são certas, que teve que mandar Simão Pedro, o Pedro, aquele Pedro que fala a palavra de Deus, que diz que todos se escandalizariam, menos ele, mas que antes que o galo cantasse 3 vezes, negou Jesus Cristo. Aquele Pedro, o Senhor nosso Deus não esqueceu dele e mandou procurar o Pedro. Procura Pedro, Simão, que tem por sobrenome Pedro. Glória a Jesus, glória a Deus. E dirigiu para ele e disse: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que, Senhor? E o anjo lhes disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Irmãos queridos, a fé sem obra é morta. Então Cornélio, mesmo tendo fé, ele praticava as obras de caridade com as pessoas. E você, meu querido, aí onde você está, será que tu tem fé e está praticando as obras de caridade? Tu precisa de chamar, naquela época tinha que chamar Pedro, mas hoje tem os presbíteros evangelistas da Assembleia de Deus que estão munidos de uma Bíblia Sagrada, um conhecimento vasto e maravilhoso, para te explicar o que tu tem que fazer. Então chama esses homens de Deus e eles vão orar por ti, vão te dar as tintas de como você vai fazer para ser salvo. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. É isso aí. Ele te dará as tintas de que tu pretende fazer, do que tu deve fazer para ser salvo. O que é preciso tu fazer para ser salvo, este homem tem condições de te ensinar. Então, queridos, procurem uma pessoa instruída, que tenha conhecimento, que possa ensinar vocês a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade, e somente através dele que tu vai ir ao Pai. Glória a Jesus. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso serviçal, soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo,
os enviou a Jope. Olha aí, queridos, ele não só mandou chamar o Pedro, mas como ele mandou um soldado piedoso e mais 2 junto com eles até a residência do Pedro. Glória a Jesus, glória a Deus. Chamou Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com um certo Simão. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estava a seu serviço. Então o próprio, esse centurião, além dele ser um homem piedoso da esmola, ele não era fiasquento, ele não era bobo, que ia chamar uma pessoa estranha para atrapalhar o negócio dele com o Senhor Jesus Cristo. Ele chamou o soldado piedoso, que conhecia, que tinha amor de Deus no coração, glória a Jesus, e chamou mais 2, glória a Jesus. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Observem, queridos, que quase a hora nona, Pedro subiu ao terraço. O Pedro não estava descuidado e desatento, ele estava tratando das coisas de Deus. Ele está se dedicando a se santificando e orando a Deus para poder desempenhar a função que ele nem sabia que estava proposto. Glória a Jesus. E tendo fome, quis comer, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo da terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Como Deus é maravilhoso! Mandou essa imagem para Pedro, para que ele banisse aquela ignorância que ele tinha, que somente judeus iam ser salvos, e que ele tinha que falar só para o judeu, que o evangelho veio para todo aquele que em Jesus Cristo crê. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E viu os céus abertos, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas pontas, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis de terra, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro lhe disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Mas que coisa tremenda! Não faças tu comum as coisas que o Senhor santificou. Então, meus queridos, por favor, preste atenção. Quando Deus manda comer, come. Quando Ele diz para, não come mais, não come mais. Obediência acima de tudo. Sacrifício não. Glória a Jesus. Mas Pedro disse: de modo nenhum, coisa imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu o que purificou o Senhor. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Glória a Jesus. Me emocionei. Eu ia ler até o 12, mas fui até os 17. Por quê? Porque esta palavra é maravilhosa. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles.
no caminho, porque eu os enviei. Aí não era brincadeira, é certo. Aí o Senhor tinha enviado e eles estavam lá. E Pedro, e pensando naquela visão, levantou-se, pois, e desce e vai com eles. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa que estáis aqui? E disse-lhe Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles junto alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou e disse-lhe: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. E disse-lhe: Vós que sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se e chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum, esta hora orando em minha casa, a hora 9. Há 4 dias, mas que maravilha, que coisa tremenda este Cornélio. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, as tuas orações foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória de mim. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo os bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando num madeiro. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunha que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. E aí, para não enrolar mais tempo, Cornélio e todos aqueles que ele tinha convidado aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você, meu amigo, que neste momento está me ouvindo, nessa grande, nessa empolgante, nessa abençoada palavra, você não está interessado em aceitar essa riqueza que é o Senhor Jesus Cristo, para que você perder essas dificuldades da alma, perder essas insônias, essas dificuldades, essas incertezas, esse amanhã obscuro, e receber essa luz radiante que é Cristo na tua vida. Então, neste momento eu quero orar por ti e me apresentar e apresentar você a Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eis que tenho lido, Senhor Jesus Cristo, este livro, aqui esta maravilha, essa bênção, ó Senhor, esta riqueza. E agora, Senhor Jesus Cristo, estas pessoas que assim como eu estou te aceitando como único e suficiente Salvador,
da minha alma, Senhor Jesus Cristo. Ô Senhor, agora no começo eles não entendem, eles não conseguem compreender que somente crendo é salvo, que é só abrir a boca e dizer que crê no Senhor Jesus Cristo está salvo. Mas se tu creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Mas será salvo porque esse desenrolar do dia a dia na tua vida, do Evangelho, vai te lavando de todo o pecado e tu está na presença de Deus, depois de limpo, lavado e modificado e renovado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, tu vais ser salvo, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, agora dou graça pela vida dessas pessoas e pela minha vida, Senhor Jesus. Escreve o nosso nome no livro da vida para a honra e glória do teu nome santo. Amém.